Olá a todos, e hoje nós estaremos falando sobre um assunto de mudança de paradigmas, né? Nós vamos estar falando sobre um assunto que interessa a todas as pessoas, que é o de envelhecer com saúde. E como eu daria algumas dicas e algumas sinalizações interessantes sobre o assunto, nós vamos colocá-lo como as fontes da longevidade. Mas o que seriam as fontes da longevidade? Mas antes de entrarmos no assunto das fontes da longevidade, nós deveríamos, na verdade, determinar o que acontece com o nosso corpo, o que nos impede de ter essa longevidade saudável que todos nós queremos e buscamos, que passamos todos os dias da nossa vida em busca disso. É o exercício físico, a academia, o que isso traz de benefício para nós. Na verdade, o paradigma tem mudado porque a expectativa de vida tem aumentado astronomicamente. Se nós formos analisar as expectativas de vida das populações mais antigas, das civilizações dos séculos passados, o aumento tem sido muito grande. E nós estamos chegando até o período que os estudos, que os grandes pesquisadores e biólogos analisam, né, que são mais ou menos aí 7 vezes o período de crescimento e desenvolvimento de uma espécie, que nós chegaríamos aí ao máximo do limite do funcionamento do nosso corpo, que seria 150 anos. Hoje já tem pessoas brincando aí, nós temos o exemplo da Jean Calment, né? Brincando de 100 anos, 110, 100, 118, 120. Mas o que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês é sobre o paradoxo do envelhecimento. Hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais. O Brasil já não é um país, na verdade quase que o mundo todo já não é um mundo de pessoas jovens, e sim de pessoas idosas, né? A pirâmide foi invertida e acaba acontecendo que nós chegamos à melhor idade sem qualidade. Nós conseguimos estender a nossa vida a um nível muito maior do que se vivia antes, mas isso não tem garantido qualidade. Uma pessoa que vive 100 anos, ela chega até os 100 anos, e com 80 anos ela adquire um Alzheimer, adquire um Parkinson, e ela passa 20% da vida dela doente. Ou ela tem seguidos ataques cardíacos, ou até mesmo um acidente vascular cerebral, que leva ela a diminuir muito, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, a qualidade de vida do seu organismo. E eu vou dar uma sinalização interessante para vocês aqui, que 90% de todos os problemas de saúde relacionados ao envelhecimento são totalmente preveníveis. 90%. E isso só não acontece porque não existe no Brasil uma coisa que nós fazemos na ortomolecular, uma coisa chamada Programa Individual de Manutenção Preventiva. Não é um programa de análise do desenvolvimento da doença no seu organismo e dicas para a prevenção. Vou dar um exemplo. Uma senhora vai fazer um exame de mamografia, um senhor vai fazer um exame de próstata, chega lá, faz a análise, o médico detecta que ele não há o problema e manda, vai para casa que quando você tiver você volta. Não existe a orientação de que se o homem tiver uma ingestão em doses adequadas de licopeno, isso vai reduzir a proporção e às vezes até evitar que ele tenha o câncer de próstata. Ou a mulher que ela tem uma ingestão de um nutriente conhecido, né, de uma substância conhecida como indol 3-carbinol, que está no brócolis, que está no aipo, que está nas crucíferas, que se ela tiver a ingestão desse tipo de alimento, ela não vai ter o câncer de mama, o percentual reduz muito. E o que nós fazemos com esse tipo de tratamento, até o método que eu criei, que é uma união da medicina de Gabriel Bertrand, de Gunther Underline, de François Lebeau, de Jacques Ménétrier, dentre outros grandes pesquisadores, o Linus Pauling, é garantir que você chegue até os 100 anos andando de bicicleta, ou seja, que você chegue até os 100 anos com qualidade, que você possa proporcionar ao seu corpo um melhor em tudo que ele puder durante todos os dias da sua vida. Você vai acrescentar vida aos seus dias. Assim vale a pena chegar aos 100 anos. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que eu nunca falei em um congresso, é uma coisa pessoal minha, e que eu inclusive já expus em algumas palestras, é que eu tenho uma doença terminal, né?
E essa doença terminal, ela vem diminuindo a minha saúde com o passar dos anos. E vem sendo, na verdade, um pano escuro na minha vida, né? Todos os dias eu acordo e penso nela. Hoje foi mais um dia, né? Hoje será mais um dia. E a minha doença era muito conhecida, a maioria de vocês já ouviram falar, e o nome da minha doença é envelhecimento. Mas espera aí, se a minha doença é o envelhecimento, você também está contaminado com o envelhecimento. Então nós estamos juntos nessa, correto? Sim. O que eu coloco o envelhecimento como doença é porque existem pesquisas de sérios pesquisadores como o Dr. Albert Gray, o britânico Albert Gray, o americano Raymond Kurzweil, e as pesquisas são todas patrocinadas por Bill Clinton, Bill Gates, Dmitry, que é um russo milionário, o Facebook, o PayPal, o Google, estão todos num projeto para acabar com o envelhecimento humano. Hoje nós sabemos todos os fatores que nos fazem envelhecer e adoecer. E existe todo um protocolo que nós chamamos de pontes da longevidade para que daqui a 40, 50 anos ninguém mais morra de velho, ninguém mais envelheça, né? Mas a intenção de eu estar mostrando sobre todo esse projeto para vocês é que agora nós não conseguimos impedir o envelhecimento, mas nós conseguimos impedir o envelhecimento doentio. Na década de 90, um doutor muito conhecido nos Estados Unidos criou o conceito de idade cronológica e idade biológica. Idade cronológica é aquela idade que a gente não pode mexer ainda, né? Os anos vão passando, 70, 80, 90, 100 anos. Mas existe a idade biológica, que é o que nós conseguimos fazer, analisar o seu corpo individualmente, e você pode fazer as mudanças aí na sua casa. E o mais importante, como foi falado, é que você chegue aos 100 anos com qualidade. E todos esses fatores já foram determinados. Então nós sabemos como funciona, nós conhecemos o nosso inimigo, que é o envelhecimento doentio, né? Nós sabemos os fatores que estão presentes nele e como reverter e principalmente prevenir esses fatores para promover mais qualidade de vida. O mais interessante é que você tenha qualidade. O que eu gostaria de estar colocando para vocês inicialmente aqui é que todas as recomendações que serão ditas aqui, você pode segui-las. Claro que seria necessária a orientação de um médico para que ele possa estar passando para você, fazer uma análise específica, né? Gostaria, inclusive, de indicar principalmente um terapeuta ortomolecular, que ele é que vai estar analisando a sua idade biológica, a sua idade cronológica, a suplementação específica individualizada para você, que você passasse também por uns cuidados de saúde. Todas as indicações que serão feitas aqui serão em benefício do seu organismo. Mas então, o que é o envelhecimento? Bem, existem diversos fatores. De todos os estudos, nós conseguimos detectar aí 18 principais fatores que causam o nosso envelhecimento. Eu não vou estar falando dos 18 aqui, senão não vai dar tempo para nós terminarmos o congresso. Mas o principal deles é os radicais livres. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos caminhando para a morte. Nós começamos a oxidar. Só que até os 25 anos, o nosso corpo tem um sistema antioxidante de defesa que nos protege contra esse envelhecimento doentio. A partir dos 25 anos, a natureza nos prepara elegantemente para morrer. Começa a ter a menopausa, a andropausa, a tireopausa, são diversas pausas, né? Alguns pesquisadores constataram 12, 13 pausas, outros até mais. Pausas hormonais, não só hormonais, mas você não absorve os nutrientes da forma adequada, você não absorve água da forma adequada, a sua absorção até mesmo das gorduras adequadas, como ômega 3, ômega 9, também não é a mesma, a sua produção enzimática, ou seja, o nosso corpo começa a declinar, a degenerar elegantemente, aos poucos. Mas o principal fator, além disso que eu falei, continua sendo os radicais livres. Até os 25 anos a gente consegue bloqueá-los. Depois disso, a nossa capacidade antioxidante é demais reduzida. Porque 95% do oxigênio que nós respiramos, 95% é utilizado para a produção de água. Ou seja, o nosso corpo usa o oxigênio apenas 95%. Mas 5% desse oxigênio nós não utilizamos. E o que acontece com esses 5%? Ele começa a envelhecer o nosso corpo, a enferrujar, a oxidar. Pergunte a uma pessoa que tem artrite reumatoide, ela vai te mostrar que realmente ela está enferrujada.
Mas o que fazer? Bem, como os radicais livres afetam todos o nosso sistema, seja orgânico, do mundo, seja orgânico e inorgânico, como por exemplo, se você colocar uma bicicleta do lado de fora da sua casa, ela vai começar a enferrujar pelo contato com o oxigênio. Se você abre uma maçã, coloca em cima da mesa, ela começa a escurecer pelo o efeito do oxigênio, a banana, o abacate, qualquer outro tipo de alimento. E isso acontece conosco, nós vamos degenerando, nós vamos oxidando. Então, a ingestão adequada de antioxidantes, que eles poderiam estar provindos da alimentação, seria o primeiro fato para que você possa ter, na verdade, um aumento da qualidade de vida, já que você vai diminuir os danos do envelhecimento e vai garantir um melhor funcionamento do seu corpo por mais tempo de vida. Ocorre que, de onde vêm esses antioxidantes? Bem, eu poderia dizer aqui que nós temos uma análise feita dentro dos ortomoleculares que se chama ORACS, né? Que é um nível de antioxidação maior em certos alimentos, como por exemplo a uva, por causa da semente que possui o resveratrol. O correto quando você chupar uva é comer a casca e mastigar a semente e engolir, né? O brasileiro não sabe chupar uva, ele cospe a casca e também cospe a semente, que não é adequado. A uva, a ingestão da amora, né? Claro que devido ao seu percentual, porque a amora tem estrógeno feminino e o homem deve ter uma ingestão, assim como o inhame e a prímula e outros alimentos com estrógenos femininos, o homem precisa principalmente acima dos 30 anos, ter uma ingestão adequada para que não tenha um desbalanço hormonal. Isso aí até é uma área bem interessante que se chama fito-hormônios. Só que esses antioxidantes, nós podemos buscar eles em diversos alimentos, os bioflavonoides presentes nas frutas, nos vegetais. Ocorre que, infelizmente, além do nosso solo brasileiro ser pobre em nutrientes, os nossos alimentos estão cheios de agrotóxico, né? Então, você olha hoje para uma maçã e um biscoito recheado, você não sabe qual que é pior, a maçã com agrotóxicos ou o biscoito recheado com gordura trans. Na verdade, até a ingestão dos orgânicos ela não é tão 100% adequada, já que quem prepara os orgânicos não renutre aquele solo para que ele dê todos os nutrientes para aquele alimento. Então os alimentos já saem sem uma certa nutrição. É por isso que hoje a principal alternativa é você efetuar a limpeza dos alimentos, né, para a retirada desses agrotóxicos. Foi uma pesquisadora brasileira que criou esse conceito. Você coloca os seus alimentos, verduras, legumes e vegetais, todos em uma bacia de água, tintura de iodo a 2%, 5 ml por litro de água, coloca por 1 hora num local totalmente tampado e livre de luz, porque a luz oxida o iodo, e o iodo ali vai quelar. O que é quelar? É pinçar, né? Como nós chamamos. Ele vai colar no agrotóxico, no metal pesado, e vai retirar daquele alimento. Você deixa por 1 hora, depois disso os alimentos podem ser relavados e utilizados para alimentação. E aí você vai estar se nutrindo com alguns nutrientes que vão estar presentes naqueles alimentos e tendo aí até um controle glicêmico bem adequado. Mas para que o seu corpo combata o envelhecimento, porque o natural é envelhecer e morrer. Esse é o natural. O natural é você envelhecer, é você adquirir as doenças vindas do envelhecimento. Então, quando nós dizemos o natural, é o que nós podemos fazer de uma abordagem para que impeça isso. E a suplementação é extremamente importante no combate ao envelhecimento precoce e na garantia de uma boa qualidade de vida no envelhecimento. O que acontece? Como os nossos alimentos já não têm nutrientes, você acaba ficando mais abaixo da nutrição do que o adequado. E você adoece, o seu corpo não funciona, tem diversas disfunções, pela falta de uma reposição nutricional, que deveria ser feita com uma suplementação adequada. Hoje, né, antigamente se utilizava muito na ortomolecular você tomar doses excessivas de antioxidantes para que eles tivessem um efeito benéfico. Hoje nós sabemos que nós não precisamos disso. Ao invés de nós aumentarmos em grande quantidade as vitaminas que você tem que tomar para combater esses radicais livres que vão causar os problemas de saúde, você aumenta a qualidade. Então, ao invés de você tomar 20 gramas de vitamina C, você toma 2 gramas de vitamina C, mais a vitamina E, mais os bioflavonoides, mais o resveratrol. Ou seja, você aumenta a qualidade e aumenta até a ação de cada um deles, porque nós sabemos, por exemplo, que a vitamina E é o maior antioxidante extracelular do nosso corpo, né? Ele atua principalmente na membrana plasmática, protegendo as nossas células. E a vitamina C é o principal antioxidante intra e extracelular. Então, quando você
faz toda uma nutrição personalizada, a gente consegue detectar inclusive qual seria o mais adequado para você. Continuando essa recomendação de suplementação, vou dar agora mais um ênfase na suplementação. É um probleminha que inclusive nós damos muito ênfase e dificilmente a gente vê no Brasil uma análise de polimorfismo genético. O que é o polimorfismo genético? Todos nós, sem exceção, nascemos com erros de certas enzimas. E eu vou dar um exemplo que 40 milhões de pessoas no mundo têm um polimorfismo, que é um errinho, numa enzima chamada metileno tetrahidrofolato redutase, que é a enzima que é responsável pela utilização e transporte do ácido fólico. Lembra quando a senhora estava grávida, que o seu obstetra indicou tome sulfato ferroso e tome ácido fólico? Então, o ácido fólico ele é extremamente importante não só para o crescimento do nosso tubo neural quando nós estamos ainda na barriga da mamãe. O ácido fólico ele é importante até para prevenir câncer, ele é importante para poder prevenir danos ao nosso sistema cardiovascular, porque ele faz o controle da homocisteína no nosso sangue, que também não é pedida muito aqui no Brasil agora, que estão começando a fazer essa atualização. Agora imagina, você vai pedir orientação nutricional a um profissional, ele não analisa a sua metileno, se você tem algum polimorfismo genético, e te dá uma dosagem considerada adequada para o ser humano. Você passa a vida toda com esse problema, tem um problema cardíaco, morre do coração e ninguém sabe por quê. Ah, foi no profissional, ele analisou e não tinha nada. Pois é. A análise do polimorfismo, da epigenética hoje, ela é mais importante do que diversos outros fatores. Tá? Existe, por exemplo, as pessoas que nascem com a deficiência na glicose 1,6-fosfato desidrogenase, que é a enzima responsável pelo transporte da glicose. É aquela pessoa que se alimenta bem, faz o tratamento natural e tem diabetes. Porque não foi feito uma análise adequada e toda uma reposição adequada sobre essa enzima. Existem todas umas outras enzimas, esses polimorfismos. Então, a suplementação numa dosagem maior. Por que eu gosto de dizer sobre a dosagem maior? É porque aqui, principalmente no Ocidente, eu falo no Ocidente porque eu me formei, né, em medicina ortomolecular na França. Aqui no Ocidente nós temos uma intenção de tratar as pessoas como se fosse um rebanho epidemiológico. Eu tenho uma dor de cabeça, você tem uma dor de cabeça e a sua mãe tem uma dor de cabeça. É o mesmo medicamento, na mesma indicação para todo mundo. Né? Não se vai a fundo tentar descobrir por que você tem dor de cabeça, o que está acontecendo, vamos tratar de uma forma mais adequada, vamos preparar o que é individual para você ou para outra pessoa. Então, a gente acaba tendo uma recomendação, dose recomendada diária para todo mundo, sendo que cada pessoa é um organismo diferente, viveu problemas diferentes, teve contato com alimentos diferentes e por aí vai, fora as tipagens sanguíneas, né, que o gene do tipo de sangue, ele se localiza no cromossomo 9, né, na perninha aqui do cromossomo 9, no agrupamento 34, onde ali ele influencia tudo no nosso corpo. O tipo de sangue ele não serve só para dizer se você pode doar sangue ou não, não é só para isso. Ele diz como funciona o seu sistema imunológico e a forma como ele reage a vacinas, a forma como ele reage a certos alimentos. Eu recebo no meu consultório milhares de pessoas com alergias, intolerâncias alimentares a certos alimentos, sendo que não é feita uma análise da tipagem sanguínea. Cada tipo de sangue ele tem um fundamento, ele reage aos alimentos de forma diferenciada. Por exemplo, o tipo de sangue O é o tipo de sangue que surgiu na África, né? É o primeiro tipo de sangue. Esse tipo de sangue era na época que o ser humano precisava comer carne, né? Então ele tem um metabolismo muito melhor para carne, ele não é muito favorável aos laticínios, fazendo em comparação com o tipo de sangue A, que é o europeu, que tem mais facilidade à absorção de vegetais, tem um terreno biológico mais favorável a isso. O tipo de sangue B, que é dos orientais, todo mundo que foi ali puxadinho, geralmente tem um tipo de sangue B, nosso mundo está bem misturado, né? Existe até uma lenda que diz que Jesus Cristo era o tipo de sangue AB, porque é o tipo de sangue daquela região do Oriente Médio. Então, já são dois tipos de análises que não são feitas, não são realizadas e que são extremamente importantes para que você tenha qualidade de vida. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as dicas, mas antes disso eu vou entrar aqui sobre a matriz extracelular, sobre o pleomorfismo. Isso não é estudado no Brasil, nas faculdades, isso não é orientado aos profissionais daqui. O pleomorfismo
é o estudo da mudança que acontece com as bactérias e os micro-organismos que vivem no nosso corpo. A nossa microbiota é maior do que a quantidade de células que existe no nosso corpo. Existem mais bactérias benéficas vivendo no nosso corpo do que nossas próprias células, né? Na verdade, elas fazem parte do nosso corpo e são nossas células. Se nós tivermos uma visão como nós temos na Europa do nosso corpo, da matriz extracelular. O que é isso? Eu inclusive dou curso sobre matriz extracelular para muitos profissionais aqui no Brasil. A matriz extracelular é porque se nós retirarmos todas as células do seu corpo, se nós retirarmos todas as bactérias, tudo, vai ficar uma matriz silícia e de proteoaminoglicanos. É isso que é o seu corpo, é essa carcaça que é o seu corpo. As células, na verdade, elas são uma comunidade de seres que vivem no seu corpo. Então, imagina, aqui nós temos um foco muito direcionado apenas para a matriz intracelular, ou seja, para o estudo da célula, mas não estuda o nosso corpo como um todo e essa matriz extracelular. O envelhecimento se inicia na matriz extracelular. O adoecimento se inicia na matriz extracelular. As nossas células se comunicam através da matriz extracelular. Então o estudo, o conhecimento do que acontece nessa matriz é o que tem garantido o tratamento e a prevenção de diversos problemas de saúde que são considerados aí sem tratamento. Porque nós vamos buscar o problema na causa, no início, o que está acontecendo naquela região, naquele agrupamento de células que estão presentes em uma parte dessa matriz extracelular. Sobre, além da antioxidação, nós estamos falando aí que deve ser feita, ou seja, que você procure ter uma alimentação mais natural, que você tenha ingestão de vegetais, tipos diferentes, né, de frutas por dia, 8 porções diferentes, fazer uma mistura que eu acho muito interessante, que a gente chama de prato colorido. Você acorda de manhã cedo, pega a uva, que é roxa, pega a laranja, que é laranja, pega a banana, que é amarela, né, e pega a couve não, desculpa, o alface, que é verde, coloca tudo juntinho e come de manhã, faz um suco colorido, né? Na verdade a ingestão das frutas é melhor do que o suco, porque o suco retira fibra e isso vai virar álcool dentro do seu corpo e pode causar uma esteatose hepática. Eu tenho recebido muitos clientes com esse problema, fazem acompanhamento nutricional durante anos, adquirem gordura no fígado e falam: doutor, eu não ingiro gordura em excesso. Aí eu pergunto: você toma suco de fruta? Então, tá aí a causa da esteatose hepática, da gordura no fígado. Então o que acaba acontecendo? Você faz esse suco colorido, isso vai nutrir o seu corpo e vai te dar uma capacidade antioxidante extremamente importante. A ingestão de castanhas pela manhã, é claro que precisa saber a quantidade adequada, porque existe a quantidade de cálcio na castanha do Pará, dos ômegas na noze, né? Para que você tenha uma alimentação mais saudável, né? Que você acorde, tenha um pouco mais de disposição, que você busque, mesmo sem orientação de profissional, já ingerir mais vegetais no almoço, né? Que você possa ter, por exemplo, eu vejo um outro erro aí muito, a orientação, colocar couve no suco detox. Isso é extremamente errado. Todos os alimentos que têm os halógenos, a couve, por exemplo, ela é antagonista do iodo. Se você pela manhã pega e come couve, toma couve batida num suco detox, você vai começar a danificar a sua tireoide, porque ela é antagonista do iodo e vai começar a te causar um problema, seja hiper ou de hipotireoidismo. Então a couve não deve ser colocada em suco detox, isso é um mito, tá? À tarde isso acontece um pouquinho menos, isso acontece pela nossa cronobiologia, que é o nosso relógio biológico. Agora, além da ingestão de vegetais, de antioxidantes, de uma suplementação adequada para um profissional, vamos falar do exercício físico. O exercício físico é extremamente importante. Eu, na verdade, inclusive, sou muito conhecido por atender atletas aí das grandes seleções, de clubes de futebol conhecidos, futebol de areia, futevôlei, mountain bike, tratamento personalizado, inclusive, para fisiculturistas, né? Mas o atleta, ele é uma pessoa que tem um índice de gasto e de desgaste do corpo muito grande. Você não pode ficar sem fazer exercício físico, mas você também não pode fazer um excesso de exercício físico mais do que o seu corpo pode aguentar. É por isso que a recomendação é exercício físico moderado. Nada de excessos de exercício físico, tá? Isso aí é errado. Se você for um atleta, você precisa de uma orientação para que possam te orientar de uma forma adequada para que isso não aconteça, porque excesso de exercício físico vai te adoecer. Agora, uma caminhada 3 vezes por semana, 30, 40 minutos, uma academia para ganho de massa, isso é extremamente importante. A partir dos 30 anos, a gente perde 7% das nossas funções celulares. E a cada década que passa, a gente começa a perder 10% da nossa massa óssea. Então, a academia, a musculação orientada por um personal trainer, por um coach,
é extremamente importante para que você tenha o fortalecimento muscular e o ganho de massa óssea, para que não venha provir no seu corpo, mesmo que você tenha uma alimentação adequada, as doenças degenerativas ósseas, como a osteoporose, a osteopenia, são exemplos. Mas o que seria interessante do exercício físico aeróbio também é ao aumento da capacidade, né, de respiração, o tamanho do seu pulmão, né? Na verdade, você vai ganhar condicionamento físico, vai melhorar inclusive a queima de gordura, vai ganhar massa, com exercício físico tanto aeróbico quanto anaeróbico, não só um, sempre os dois, mas sempre orientados por um educador físico, por um profissional adequado. Eu vou estar entrando aqui num tema que, além de já falamos da antioxidação, falamos do exercício físico agora, né? Dei algumas dicas sobre mais algumas coisinhas, sobre alimentação, suplementação, mas o mais importante também é os cuidados com seus hábitos. Eu fiz até um vídeo no meu Facebook sobre isso. O relógio biológico que nós conhecemos aqui no Brasil, apenas para o controle, se nós vamos dormir cedo, acordar a tal hora, ele é muito mais do que isso. O nosso corpo tem a capacidade de se preparar para as atividades diárias, para a melhor alimentação, para o exercício físico em horários adequados. Existe um horário certo para você fazer exercício físico. É claro que você precisa fazer uma análise personalizada para que chegue isso, mas existe uma recomendação geral. Inclusive para que você tome certa suplementação, para que você vá dormir, para que você vá acordar, para que você possa estudar. O nosso corpo, ele passa durante o dia por certos picos de hormônios, de produção e utilização de nutrientes, de neurotransmissores, tudo isso facilitando o nosso processo de funcionamento corporal. Então, iniciando o dia às 6 horas da manhã, você acorda, já que o cortisol começa a ser produzido nesse horário no seu corpo. E o cortisol ele é um hormônio importante, mas ele é um hormônio de quebra, de envelhecimento, é um hormônio que precisa ser adequado e o mínimo para que você esteja na dosagem adequada, o possível você tem que ficar, que quanto mais cortisol você tem no seu corpo, mais você engorda e mais você envelhece. Então o cortisol é produzido no nosso corpo 6 horas da manhã para fazer a gente acordar, para que chegue 7, 8 horas, que é o horário do pico dele, e você já esteja mais disponível para acordar. Caso isso não ocorra, quando você acorda 11h30, meio-dia, você acorda com dor de cabeça, acorda inchado, acorda com excesso de peso, nervoso, tudo isso por excesso de cortisol. Então acordar 8 horas da manhã é o recomendável. Quando chega 9 horas da manhã é o horário do nosso prazer, é o horário para que você tenha a atenção a jogar um videogame, a ler um jornal que você goste, fazer um exercício físico, um yoga, sexo, meditação, alguma coisa que vai te produzir prazer, porque a serotonina ela começa a ser aumentada nesse horário, né? A nossa produção aumenta e isso vai facilitar e melhorar a nossa administração do prazer, que inclusive pela Organização Mundial de Saúde, né, ter prazer é uma coisa essencial à vida. Às 10 horas da manhã é o nosso pico de inteligência. É o horário para você estudar, principalmente as matérias que são consideradas mais difíceis, né? Como física, química, a matemática. Eu sempre dei até um exemplo de pessoas que chegam para mim, trazem os filhos, porque geralmente eu cuido da família toda aqui, né? Chegam para mim e falam: doutor, meu filho não é muito ruim em matemática, ele entende muito bem. Ano passado ele estudava de tarde, ele entendia matemática, esse ano não. Claro, o garoto acorda às 6 horas da manhã, chega às 7 na escola, a primeira aula, adivinha o que é? Matemática. O cérebro dele não está preparado para raciocinar dessa maneira. O ensino correto seria ser colocado de manhã, as aulas como história, geografia, às 10 horas da manhã é que é o pico de inteligência, é a hora de você gravar, de você estudar, de você se aperfeiçoar, de você marcar aquela sua reunião extremamente importante, né? Aquela conversa, isso tudo é o seu pico de inteligência, né? Para fazer negócios. Dos meio-dia a 1 hora, né? É o horário aí de uma sexta, né? De nós darmos um descanso. Nosso corpo diminui, né? A produção de certos hormônios, então, principalmente adrenalina, então tem uma redução na atividade cardíaca, né? Então, na Inglaterra, inclusive, eles começaram a perceber que as pessoas que estavam trabalhando de 11 ao meio-dia estavam tendo um problema de saúde e detectaram que o problema seria isso, né? Nós temos uma diminuição do ritmo cardíaco, então não é para trabalhar nesse horário de 11, 1 hora até 2, dá uma descansada, relaxa, um sono de 10 minutinhos é o essencial, que vai recuperar o seu corpo.
Chegando às 3 horas, de 3 a 4 horas é o horário que a gente não tem uma produção excessiva de hormônios, nem uma liberação de outros tipos de substâncias. Perfeito para o exercício físico, o seu resultado vai ser maior e o risco de lesões musculares e osteoarticulares são muito diminuídas mesmo, o percentual é muito baixo de você ter um problema. Quando chega mais ou menos 6 horas, primeiro, é o outro pico que a gente tem de hormônio, que é a melatonina, né? Que é um pico enorme, muito bom, que acontece no nosso corpo, que quando dá 8 horas ele dá um pico maior para que você vai dormir, né? Mas às 6 horas é o outro pico de inteligência, é hora de mandar a criança ir para o quarto, inclusive, para que ela possa descansar e refazer o que aprendeu na escola ou estudar, né? E tem que tomar um pouquinho cuidado porque nesse horário nosso fígado está muito sensível, beber das 6, 9 horas não é muito adequado, se você percebeu. Se você tomar um pileque 9 horas da noite, você fica de fogo bem mais rápido. E aí, o correto seria você dormir antes das 10. Porque de 10 a 1 hora, o nosso corpo tem uma produção de melatonina e do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, é o hormônio que vai guardar as memórias, que vai fazer uma reserva de memória, é o hormônio que vai produzir crescimento, né? É um hormônio de síntese no seu corpo. Então é extremamente importante. E dormir antes da meia-noite, porque o nosso corpo, quem dorme depois da meia-noite não produz o HMG, que é o hormônio mobilizador de gordura. Você não vai emagrecer dormindo depois da meia-noite todo dia. E outra coisa, a noite para o relógio biológico é extremamente importante. De noite você produz os hormônios tiroidianos, você regula eles, você produz as ondas θ quando você está no sono profundo, produz as natural killers que vão matar, destruir célula cancerígena, bactéria, fungo, tudo que exista no seu corpo, né? Fora o GH e outros hormônios, os neurotransmissores, você recupera, você tem uma absorção, você recupera a saúde, você tem uma absorção de nutrientes totalmente adequada, é como se fizesse um scannerzinho do seu corpo à noite, e fazendo toda essa recuperação, mas você deve dormir mais do que 7, 8 horas por dia, tá? O adequado é esse, essa orientação que a gente tem que dormir 7 horas, isso é um mito, tá atrasado, porque os antigos, eles tinham um trabalho braçal muito maior que o nosso, e eles dormiam das 6 às 6 horas da manhã, das 6 da noite às 7 da manhã, eles dormiam 10, 11 horas por dia, e viviam muito bem, né? Uma outra coisa para a longevidade é a obesidade, né? Mas a obesidade é uma doença, gente. A realidade é essa. A obesa, você já viu uma pessoa de 90 anos, longeva, obesa? Não existe, né? Porque a pessoa acaba morrendo antes. Obesidade precisa ser tratada. Você quer ficar um pouquinho mais cheinho? Ganha massa muscular. A obesidade é um dos maiores riscos, inclusive a obesidade pode te trazer diversos problemas de saúde. 80% das pessoas obesas têm algum efeito colateral por causa disso. Então, procure uma orientação do ortomolecular para que você possa ter, na verdade, um cuidado adequado com o seu corpo para que você também emagreça. Falei de tudo isso, mas eu quero concluir falando sobre o sono. Se existisse uma cápsula chamada sono, ela seria a melhor cápsula do mundo, tá? Então vamos dormir direitinho, vamos ter um descanso ali no horário de 1 hora mais ou menos, dormir bem, tá? Só para a gente concluir, inclusive aqui, senão nós vamos dissertar sobre muito, nós falamos sobre suplementação, alimentação, falamos sobre o sono, relógio biológico, exercício físico, hábitos, mas o mais importante é você se sentir bem com você mesmo. Bom, não adianta nós analisarmos o seu organismo biologicamente e não atuarmos na parte psicológica, a parte psicofisiológica, imuno, neuro, tudo isso precisa ser tratado. E eu vou terminar novamente com uma frase que é o símbolo da nossa clínica ortomolecular, que é vida longa e saudável para todos vocês.